Olá, boa noite. Então, esse vídeo tá um pouco atrasado, mas é porque eu não tinha ideia, então eu fiz de última hora, beleza? Eu vou falar um pouquinho sobre o Nox, de forma simples. Vou começar então, são 5 regrinhas só, pouquinhas. A Larissa deu 10, mas eu resumi ela em 5, com a ajuda do Geek. Vou assumir. Bom, começando. Primeira coisa que tem que saber. Átomos simples, ou seja, átomos únicos, né? Moléculas únicas. Então tem apenas O, apenas P, apenas Na, Na é uma coisa só, tem apenas Ca. Ele vai ser zero. Então todos eles vão ter NOx zero. Porque NOx é basicamente, se você pensar no NOx mesmo, o NOx é só uma relação entre a eletronegatividade entre um átomo e outro. Como eles são iguais, eu não tenho nenhuma diferença. Então ele não vai ser polar, não vai ser polarizado. Portanto, eu não vou ter oxidação. Não vou ter um número de NOx, no caso, né? Ok. Íons. Íons. Íons é a mesma coisa. Como. Íons é. Perdão. Íons vai ser igual a carga do. Coisa. O NOx. Então, por exemplo, a carga do Al é 3 mais 3. O íon dele vai ser. O NOx dele vai ser mais 3. Aqui vai ser mais um. Aqui vai ser menos um. Aqui vai ser menos 2. Menos 2. 2 mais. Ou mais 2 no caso. Opa. Mais 2 e menos 2. Compostos. Então, por exemplo, o elemento composto, vamos lá, NaCl. NaCl, CaSO4 e vai, HCl. São elementos de dois, certo? Polares. Não necessariamente, mas por exemplo. Então, o que a gente precisa saber para os elementos compostos? Alcalinos, alcalinos. Metais alcalinos, ou seja, a família 1A. Toda essa família aqui, ó. Tá vendo? Alcalinos metais, tá em inglês, mas toda essa família aqui é metais alcalinos. Todas elas, todos esses átomos vão ter carga mais um. Mesma coisa pros outros. Esses daqui, que é alcalino terrosos, todos eles vão ter carga mais dois. Corretíssimo? E já nessa ideia, se a gente pensar que esse daqui é a família 1A, essa família aqui é 2A, e essa daqui é 3A, o alumínio, como tá na 3A, ele vai ter mais 3. Ele é fixo também. Esses são os únicos fixos. Esses daqui, foda-se esses daqui. Não vai precisar saber desses daqui. Esse daqui nem faz essa porra. Esse daqui não é... Bom, whatever. Bom, você tem que saber que o alumínio é mais 3. Assim como esse daqui é mais 2, assim como esse daqui é mais 1. Fixo. Sempre vai ser. Agora a gente tem os que vão mudar, às vezes vão mudar, às vezes não vão mudar. Que são os halogênios calcogênios. O seguinte, toda essa fileira aqui, ó, que são os halogênios, eles vão ter NOx menos 1. Assim como toda essa fileira aqui, vai ter NOx menos 2. Apenas, quando eles estiverem do lado direito da fórmula. Então, por exemplo, se eu tiver H2O, o O tá do lado direito da fórmula, certo? Então ele vai ter menos 2. No entanto, se eu tiver... Putz, eu não vou conseguir pensar num exemplo desse. Vai. AL, OH. OH. O O não tá. O O não tá na direita, então ele não vai ter menos 2. Depois eu vou explicar como calcular isso daqui, mas é só por enquanto. Ok, vamos para a parte do hidrogênio. Como a gente vai saber qual que é a carga do hidrogênio? Então, o hidrogênio ele sempre vai ter mais um se ele tiver num átomo poliatômico, ou seja, se ele tiver um átomo de mais de um, se ele tiver num coisa de mais de um átomo. Então aqui eu tenho H2O, NH3, HPO4, é mais de um, não precisa ser mais de dois. Ou dois ou mais, no caso, né? Sempre vai ter mais um. Só não vai ter mais um se for um composto binário metálico. Ou seja, se tiver o H ligado com qualquer metal, eu vou o H vai ter NOx menos um. Certíssimo? Certíssimo. Oxigênio. Oxigênio. O oxigênio, como regra, quase sempre menos 2. Quase sempre, 100% das vezes ele vai ter menos 2. No entanto, assim como a gente viu aqui, ele é só no lado direito da fórmula, certo? Todos aqui são no lado direito da fórmula.
Então, vamos ver os casos onde ele não é. Por exemplo, se ele estiver nos peróxidos. Eu não sei se a Larissa falou disso, porque eu não prestei muita atenção nela. Mas é o jeito que eu aprendi. Então, bom, os peróxidos, que vão ser oxigênios. Lembra dos óxidos? Por exemplo, NaO é um óxido de sódio, certo? Então são só os peróxidos. O que os peróxidos significam? São os óxidos que fazem ligações com metais alcalinos terrosos, prata, o hidrogênio ou o zinco. Ok? Então aqui eu tenho K2O2, por exemplo. Quer dizer que o O vai ter menos um, ou seja, esse daqui vai ter mais um. Então no total vai ter menos 2, mais 2, que é igual a zero, certo? Porque sempre tem que dar zero. Eu tô falando isso aqui porque eu imagino que você pelo menos tenha prestado um pouquinho de atenção na aula, né? Porque eu não tô aqui pra ensinar a matéria do zero. Então eu tô passando meio por cima dos básicos, certo? Bom, ok, então são os peróxidos. Se eu tiver ligado num peróxido, ou seja, se for um óxido alcalino ou alcalino terroso, com prata, hidrogênio ou Zn, ele vai ter. Ele vai ser isso. O oxigênio vai ser menos 2, menos um. Nos fluoretos, nesse caso só são esses dois, eu imagino, são os óxidos ligados com flúor, certo? Então ele vai ter aqui, por exemplo, eu tenho um O e dois F, então vai ser mais dois. Eu tenho dois Os e dois F, então ele vai ser mais um. Vale mencionar também que tem uma outra categoria que são, eu não sei se é importante, que são os super, como que é? Superóxidos. Superóxidos? É, superóxido. Óxidos. Opa. Superóxidos. Meu Deus, tá calor. Calma aí. Que são os superóxidos. É, nesse caso, que no caso seriam a mesma coisa que os. Putz, como é que eu vou explicar isso? Ah, seriam a mesma coisa que os peróxidos, porém seriam ligados apenas aos alcalinos e aos alcalinos terrosos. São compostos binários também, óxidos, ligados apenas aos alcalinos e aos alcalinos terrosos, certo? E aos terrosos. Eu vou escrever terrosos só. Terrosos. Terrosos. Perfeito. Nessa ocasião, por exemplo, K2O4, o oxigênio, a gente sabe que ele vai ter mais dois no total, certo? E esse daqui, se a gente fosse pela regra, ele seria menos 4. Não, seria no caso mais dois cada um no K, né? Não. Então mais dois no total. Nesse caso, o oxigênio teria um NOx de menos meio. É, mas sim. Porque esse daqui é só uma média, certo? Porque eu não sei como explicar certinho, mas não é que cada óxido tem menos meio. É que a média dos óxidos tem menos meio, por causa que no final eu vou ter que dar. Vou ter que dar mais 2. Então vai ser menos meio vezes 4, vai dar menos 2, entendeu? É só uma média, porque alguns óxidos são mais fortes que os outros, alguns oxigênios puxam mais forte que os outros. Então eles vão ter uns óxidos diferentes. É só uma média disso, que no caso daria que o oxigênio tem menos meio de carga. E seria a mesma coisa em outros exemplos. Por exemplo, no NaO2. O Na a gente concorda que ele tem mais um, certo? Como a gente vê na tabela periódica. Ele tem mais um de carga. Ele tem mais um de carga aqui, certo? Porque ele é um alcalino. Se ele tem mais um, no total, ele deve ter mais dois. No entanto, como cada oxigênio tem dois, cada oxigênio vai ter menos um, menos meio. Por causa que aí, quando eu multiplicar, vai ficar menos dois aqui. Certo? Confuso, confuso, mas é isso. Bom, esses são os óxidos. Essa é a forma de determinar os óxidos. Essas são a forma de determinar os NOx, as regras gerais. Eu imagino que seja só essa, eu não lembro de mais nenhuma. É. Bom, vou fazer alguns exemplos aqui. HNO3. Ok, já podemos começar como? O oxigênio está no lado direito da fórmula, então ele vai ter menos 2, certo? Cada um vai ter menos 2. Eu vou escrever o que cada um vai ter aqui primeiro.
Um segundo, menos 2. Então o oxigênio vai ter menos 2, cada um dele vai ter menos 2. E o hidrogênio vai ter mais um, certo? Por quê? Vamos voltar lá. Em átomos poliatômicos, ele vai ter mais um. Sempre. A não ser que seja um binário metálico. Mas como não é binário, a gente pode ver aqui que tem até uma metal aqui, né? O que no caso seria oxigênio. É poliatômico, ele vai ter mais um de carga. Então, cada um vai ser mais um. Como o NOx tem que dar zero, ou seja, a somatória. Oh, meu Deus. A somatória de NOx tem que dar zero. Eu vou só somar isso. Então eu tenho 1 mais. Eu não sei quanto que é, vou descobrir, né? 1 mais x menos 6, né? Porque eu vou fazer o 2 vezes 3, porque são 3 menos 2, menos 6 é igual a zero. Fazendo essa conta, eu vou ter que x é igual a 5. Então o nitrogênio tem carga 5. Certíssimo. Certíssimo. Esses são os números de oxidação de cada um. Então aqui eu tenho 5, menos 2 e mais 1. Certíssimo. Certíssimo. Segundo exemplo. A gente sabe que o oxigênio vai ter menos 2, porque ele tá no lado direito da forma. O K vai ter mais 1, porque ele é um alcalino. E o crômio, não faço ideia, vamos descobrir, né? Então a gente tem 2, lembrando do NOx, somatório do NOx, tem que dar igual a zero. Apenas um caso onde isso não vai dar igual a zero que eu vou falar depois. Então eu tenho 2, porque são 2 vezes mais 1, mais 2 vezes x, né? Menos 2 vezes 7, menos 14, que é igual a zero. Então eu tenho que 2x é igual. Então eu tenho que x é igual a 6. Concordamos? Fazendo a continha, x vai dar 6. Ou seja, o crômio tem carga 6. Com tempo de vídeo já? 2 minutinhos. Ah, tá rápido. Hoje foi rápido. Relaxa, não vai demorar muito então. CA. CAzinho. Foda-se CA. Vamos pro O. Beleza? O, menos 2. O CA. Não foda CA não, porque a gente sabe qual que é o CA. Perdão pelo palavrão. Aí sabe qual que é o CA. O CA é esse daqui, ó. Então ele é mais 2, certo? Concordamos. Então ele é mais 2. Fazendo a conta que vai ter que dar zero. Eu vou parar de escrever o NOx. Então tenho que mais. Tenho que 2 mais x menos 6, que é 2 vezes 3, igual a zero. Então x igual a 4. Então esse daqui tem NOx 4. Perfeito? Essa é a ocasião que vai ser diferente. Deixa eu fazer de preto. Não sei porque eu tô de azul. A somatória do NOx, nesse caso aqui, assim como nesse caso aqui, não vai dar zero. Vai dar igual a carga do íon. Então a gente tem então são nos íons poliatômicos, ou seja, nos íons que eu tenho mais de um átomo, certo? Porque se eu tiver só um átomo, o NOx dele vai ser ele mesmo. Concordamos? Então a somatória do NOx tem que dar igual a menos 2 aqui. E a somatória do NOx aqui tem que dar igual a menos 4. Voltando para esse daqui fazendo a conta, eu vou ter que o O vai ser menos 2 de NOx. E o C vai ser quanto? C vai ser X, a gente não sabe quanto que é o C. Fazendo a conta aqui, eu vou ter que X mais menos 6 igual a menos 2. Correto? Então X igual a 4. Portanto, o carbono. Portanto, o carbono, exatamente. Portanto, o carbono tem NOx 4. Agora, nesse P2, esse átomo aqui. Esse molécula, no caso, né? Esse daqui eu não sei quanto que é, né? O P eu não sei quanto que é. E o X eu sei que é menos 2. O oxigênio eu sei que é menos 2. Então eu tenho que 2x. Eu tenho que 2x menos 28. Não. Menos 14, né? Porque eu multiplicando o valor do NOx único por coisa. Igual a menos 4. Portanto, x é igual a 5.
X igual a 5. Portanto, o P tem NOx igual a 5. Cada P, certo? Último exemplo. NH4 mais 1. 1 mais. 1 mais. Último exemplo. Hzinho. A gente pode tirar isso daqui, né? Mais. Hzinho, lado direito. A gente sabe que ele é. Lado direito não, no caso. Poliatômico, certo? E não é binário com metal. Porque nitrogênio não é metal. Ele vai ser mais 1. Concordamos? Esse daqui vai ser X. Fazendo a continha, onde a somatória do NOx tem que dar igual a 1. Porque isso aqui, né? Então eu tenho que 4 mais X é igual a 1. Então X é igual a menos 3. Portanto, o nitrogênio tem menos 3 de NOx. Certíssimo, certíssimo. Deixa eu ver se tem mais qual que é o resto da matéria. Tá, oxirredução eu vou fazer outro vídeo depois. Porque senão vai ficar muito longo esse vídeo e vai demorar mais. Então enquanto esse vídeo tá indo pro YouTube, eu vou fazer a oxirredução. Adeus.